Olá pessoal, estou aqui para falar com vocês hoje a respeito de algo que eu julgo de ser de extrema importância para a sua vida, para os seus negócios, para a sua família. Princípios que mudam vidas, que mudam destinos. A Bíblia fala sobre a história de um homem chamado José. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, José disse assim para os seus irmãos: Vocês planejaram o mal contra mim, mas o Senhor o tornou em bem, para preservar a vida de muitos. Hoje nós vamos falar sobre a história, sobre todo o percurso transitório da vida de José. E eu e você precisamos entender que Deus tem um plano muito superior ao meu e ao seu. E aqui nós vamos ver José se posicionando desde a sua mais tenra idade. Por isso eu quero dizer para você nesse momento, não despreze os pequenos começos. Por quê? Porque os pequenos começos fazem com que você e eu tenhamos posicionamentos. E o que importa para Deus é o nosso posicionamento, como você se posiciona, porque você vai criar suas oportunidades diante das atitudes que você tem. Quando você se posiciona de forma correta, as oportunidades começam a surgir para você. Portanto, dê sempre o melhor. Faça da melhor forma possível, independentemente do lugar que você está, independentemente da sua função, do seu cargo, do seu título, do que você esteja fazendo. Então não escolha o serviço. Deus vai observar sempre o seu coração. Não é o seu cargo, mas é aquilo que você tem determinado no seu coração. Porque trabalho não é enfado, é uma plataforma de promoção. E eu sempre gosto de dizer, a palavra trabalho no hebraico escreve-se avodá. E avodá tem um significado de adoração. Então adore a Deus naquilo que você faz, com aquilo que você tem nas suas mãos. Trabalho é um privilégio de você poder demonstrar o quão bom você é, o quão imprescindível você é. O problema não é o ambiente, não são as pessoas, é a sua postura, é o seu posicionamento de acordo com aquilo que você está fazendo. Porque o que Deus mais espera de mim e de você, e Ele deseja nos prosperar o trabalho das nossas mãos. José, ele não murmurou, muito pelo contrário, ele serviu, mesmo sem reconhecimento. Porque quem não vive para servir, não serve para viver. Então sirva a tudo e a todos. José fez a sua melhor performance aonde ele estava. Você talvez esteja atrás de um trono, mas Deus deseja dar para você uma toalha. Por isso que Jesus nos deu esse exemplo. Como que eu posso fazer? Como que eu posso cumprir o meu propósito servindo pessoas? Você está atrás de trono ou de toalha? O trono é consequência, a toalha é uma decisão. Quem escolhe servir, Deus escolhe promover. Então faça isso, escolha servir, para que Deus possa te promover. Porque as circunstâncias, ela não definem o seu destino. As circunstâncias são momentâneas, são passageiras, são temporais. E toda liderança vai enfrentar resistência. Em tudo que você fizer, você vai enfrentar resistência quando você estiver fazendo de todo o seu coração e estiver fazendo para Deus. E a injustiça, ela vai fazer parte do caminho de quem cresce, de quem faz as coisas acontecer. José foi acusado injustamente, mas ele permaneceu íntegro. A mulher do seu patrão se apaixonou por ele e quis se deitar com ele, mas ele escolheu se posicionar e não quebrar princípios que regiam a sua vida. Por isso ele acreditava que o Senhor era a sua justiça. A Bíblia diz que na ira do homem não produz justiça de Deus. Deixe Deus cuidar de você e da sua justiça própria. Cuide da sua integridade com Deus e com as pessoas. Nem todo confronto se vence lutando. Às vezes se vence fugindo. Existem coisas que você vai ter que determinar a deixar de lado, a deixar para trás, a fugir. Fugir também é prova de caráter. Segundo Timóteo 2:22, Paulo diz para Timóteo assim: Timóteo, foge das paixões da mocidade. José obedeceu esse princípio. Ele fugiu da tentação. Ele se manteve firme, baseado no seu princípio. Ele teve autocontrole. E isso definiu o nível de liderança que ele iria exercer. Porque alguém que não tem autocontrole não vai conseguir fazer autogestão das suas emoções para poder ser colocado nesse lugar de destaque, de sobrevida, apesar das consequências contrárias que estavam vivendo ou estavam se rondando ao seu redor. José dominou os seus impulsos e por isso ele chegou ao trono. Sansão cedeu aos seus impulsos, então ele terminou em ruína. Então José perde a capa, mas ele não perde o seu caráter. Você precisa entender isso.
O vento pode soprar forte da tentação, mas não perca o seu caráter. Mantenha-se firme. O vento contrário não é para te parar, é para te fazer voar mais alto. Entenda isso. Tudo que voa, voa contra o vento. Então você vai enfrentar resistência se você quiser subir novos níveis, novos lugares. E para isso você vai precisar de perseverança. Porque o caminho para o novo nível é a permanência, a persistência, a perseverança. Tribulação, Romanos diz que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. É uma escada rumo ao topo, é uma consequência da outra. Tribulação, perseverança, experiência, esperança. O mais importante não é onde você está, é como você está em Deus. José estava preso, mas ele era livre por dentro. José fez a diferença até na cadeia, até no cárcere. Então seja diligente. Diligência é o que te coloca diante de príncipes. Construa confiança onde você estiver. As pessoas precisam ver em você confiança, integridade, honra. Ame, sirva continuamente. Não negocie esses princípios, porque é isso que vai levar você para o novo nível, para o novo patamar, para esse novo degrau que você está buscando viver, subir. A demora de Deus não é uma recusa. A demora é o tratamento. Deus usa processos para formar caráter. Deus, por mais avançado que esteja a tecnologia, a ciência, uma mulher ainda leva 9 meses para gerar e dar luz a um filho. Então Deus trabalha não com mágica, mas Deus trabalha com processos. Sucesso sem preparo destrói. Por isso é melhor você chegar preparado do que chegar muito rápido. E antes de você ter rapidez, velocidade, você precisa de direção. Direção é mais importante do que velocidade, porque Deus está preparando você para viver tudo aquilo que Ele tem para você, para que você viva, para que você possa desfrutar. Então eu quero chamar a sua atenção. Se Deus tem um grande propósito para a sua vida, se Deus tem grandes promessas para você, não desista, permaneça. Lembra que a tribulação é o próximo degrau, um degrau antecedente à perseverança. Se você está sendo atribulado, persevere, porque depois da perseverança vai te gerar experiência, e a experiência gera mais esperança. E a esperança no Senhor, ela não é nula, muito pelo contrário, ela produz em nós um peso de glória que vai nos levar para esse lugar que Deus tem para mim e para você. Pense nisso, creia nisso, pratique isso. E eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Que Deus abençoe você. Se essa mensagem falou com você, falou ao seu coração, ou você sabe de alguém que precisa ouvir isso, que vai fazer sentido para ele, compartilha, curta e se inscreva no canal.